Não é novidade para ninguém que a nova direção do Chelsea vem cometendo alguns erros, principalmente na escolha de treinadores. Depois do fiasco de Graham Potter, eles escolheram Pochettino, um homem do Tottenham, uma figura que tem uma ligação muito forte com o clube rival. Na última temporada, depois de discordâncias entre o treinador e a direção do clube, eles resolveram trazer Enzo Maresca, um treinador que era bastante inexperiente, então é um movimento bastante arriscado, né? Que é um treinador que ainda não tinha demonstrado realmente nada ainda de relevante. Hoje nós vamos avaliar, comparar o trabalho de Maresca e Pochettino. A gente vai entender se Maresca é um treinador melhor ou pior que Maurício Pochettino e se o Chelsea tomou uma boa decisão quando demitiu ele, né? A gente vai entrar a fundo nesse assunto, que é algo que tem surgido bastante aí nas redes sociais e acho que a gente precisa conversar sobre isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Plus. Bom, cara, esse aqui é um daqueles vídeos que surge, obviamente, de rede social, né? A galera começou a questionar muito esses dois treinadores em rede social e compará-los, né? Porque no período atual, se você olhar a pontuação de Enzo Maresca na Premier League, tá muito próxima à de Pochettino. Então a galera começou a questionar se realmente ele era melhor, né? Como a galera tava falando. E também os resultados em campo em si, o futebol que você vê em campo, é muito questionável, né? Eu acho que a principal parte, os resultados em si de Maresca, até você pode tentar fazer uma defesa, mas o futebol é muito questionável. E a gente também tem o fato de ele ter uma pontuação um pouco mais alta no geral, porque ele jogou na Conference League. E a Conference é muito mais fácil de ganhar, porque o elenco do adversário é muito pior. O Chelsea é um elenco muito mais poderoso, então ele tem que ganhar a maioria dos jogos. Os desafios mesmo vão vir nas finais, né? Na semifinal e tudo mais, se enfrentar uma Fiorentina, um Real Betis da vida. Então é basicamente isso. Esse é o questionamento da galera em relação ao treinador. E cara, quando a gente olha pro passado, que eu vou trazer esses dados aqui pra vocês, quando o Pochettino ele assumiu o Chelsea, muita gente ficou revoltada. Eu também fiquei, porque eu não gosto muito de Pochettino. Tem uma galera aqui do Brasil que também não gosta dele, muito pelaquela narrativa de que ele é um mau treinador por causa do trabalho dele no Paris Saint-Germain. Não é muito por causa disso. Eu só não gostava muito do futebol em si. Eu até me diverti um pouco assistindo as partidas, mas eu achava pouco, né? Eu achava que um treinador que trazia muito pouco taticamente, então eu tinha minhas críticas a ele. Eu particularmente mudei um pouquinho de ideia sobre o Pochettino, porque a minha visão não era só isso. Eu não gostava do comportamento, eu não gostava do jeito que treinava os jogadores, eu não gostava de um monte de coisas. Eu não gostava de um monte de coisa, né? Eu não gostava da figura Pochettino. E eu passei a mudar de ideia depois que ele treinou aqui. A rapaziada que é mais ligada lá na gringa, eles não gostavam de Pochettino, porque na visão deles, ele era um homem do Tottenham, né? Então muita gente ficou revoltada que o principal treinador do Tottenham ia treinar o Chelsea, né? E isso pegou muito mal. Lembrando que eu tô falando da era moderna do Tottenham. Então, cara, na visão de muito torcedor que tá lá mais próximo ao clube, era tipo meio que uma traição trazer um cara do Tottenham, né? Como eles vão ver muitos treinadores, né, que são de clubes rivais que eles não gostam. Por exemplo, se Arteta fosse treinar a gente, eu acho que muito torcedor ia ficar revoltado, porque ele é o homem do Arsenal, né? É uma visão que você pode achar besteira, mas não é. É realmente uma visão muito positiva da coisa se você é um torcedor, né? Você não quer que um cara que fez sucesso no rival vai estar no seu clube. Você não quer que um treinador famoso do Fluminense treine o Flamengo, se você for flamenguista. Porque, pô, eu não quero esse cara aqui, mano. O cara tava até outro dia, sei lá, zoando meu clube e ele vai estar aqui agora. Essa é a mentalidade. Acontece muito com o jogador também. Não acho errado e eu tinha um sentimento parecido também exatamente por isso. Então, eu realmente não gostei da contratação em relação a isso. Mudei de ideia? Mudei. E mais pra frente eu vou explicar o porquê, né? E aí, o Chelsea não achou o suficiente o que o Pochettino fez, acabou demitindo ele. Claro que foi pelo motivo errado, e eu achei a demissão muito errada. Por quê? Eles não demitiram o Pochettino por causa do trabalho dele. E é aqui que você tem que entender o problema real do Chelsea, que é a direção. Porque a direção não olhou e falou, pô, é muito pouco o trabalho desse cara, a gente quer um treinador melhor. Não, não foi isso que eles fizeram. Eles conversaram com o Pochettino claramente queria mudanças, queria peças prontas, inclusive, e aí ele não tá errado, ele precisa que a ideia dele funcione no 100% pra ele treinar o time, e ele não ia ter. Os caras falaram, não queremos investir em você. Então foi lá e demitiu o cara. Agora, e a demissão foi pelo resultado? Não. Tanto que Enzo Maresca tem pano branco ali pra fazer o que quer. Se Enzo Maresca terminar no meio da tabela, eu não tenho dúvidas que ele vai continuar, porque os caras não estão ligando pra resultado. Eles acham que o resultado vai ser a longo prazo. Então não é uma direção que tá ligando tanto assim pra essa parte, né? E a escolha de Enzo Maresca, cara, ela foi muito questionável. E aqui eu te explico por quê. Cara, Enzo Maresca era um treinador que eu já acompanhava no Leicester, e eu te explico porque eu acompanhava, porque eu tava acompanhando o Caçadei, né? Eu acompanhei Caçadei em 2 empréstimos dele, ok? Eu já acompanhava o jogador porque eu acreditava que ele tinha muito talento, né? Era um dos caras que mais me impressionava, então eu tava sempre vendo os jogos dele. Acabei vendo ali alguns jogos nele e eu não gostava do treinador. Eu critiquei, inclusive, no Twitter na época, porque ele tava treinando o Leicester e eu falava, cara, o futebol do Leicester é muito feio, cara. Eu achava muito chato, os caras ficavam tocando bola infinito ali, não fazia nada. Era chato de assistir, cara, era morno. E não era crítica só minha, não. Pode olhar lá na gringa, os torcedores gringo no estádio reclamava dessa coisa, tá ligado? Na rede social também, cara, os torcedores do Leicester desciam o pau nele. Então, cara, Enzo Maresca era um treinador que tava sendo questionado no Leicester na 2ª divisão. E aí eles foram lá e escolheram. E claramente tinha Kieran McKinney, que era outro treinador de 2ª divisão, que parecia ser uma escolha melhor. Por quê? Porque Kieran McKinney pegou um elenco horroroso e subiu pra 1ª divisão. E hoje, na 1ª divisão, é um cara que desafia muita gente, tanto que ganhou da gente e depois empatou, quase ganhando de novo. Então você vê o nível desse treinador.
treinador, cara. O elenco dele é ruim. O elenco dele na segunda divisão era podre, cara. Era muito ruim. Só tinha jogador mediano, fraco, e ele fazia render, cara. Era incrível o trabalho dele. Você pode ter aquela dúvida que é tipo, pô, será que esse cara que tá fazendo um trabalho com jogadores piores, ele vai melhorar quando ele tiver jogadores melhores? Será que ele vai extrair 100%? E essa é uma dúvida muito justa, até porque ele não era a minha primeira opção. Minha primeira opção na época, pra quem tava acompanhando o canal, era Hansi Flick. Ele era a minha primeira opção. Fiz vídeo, tá no canal, inclusive, eu acho que no ar é o vídeo. Tá antigaço, assim. Minha voz antiga e tudo mais, até porque meu microfone era horrível na época. Você vai perceber que eu coloquei ele no mais alto patamar. E hoje no Barcelona você entende o porquê, né? Eu achava que ele poderia fazer um trabalho incrível aqui. E, inclusive, eu falei, né? Que ele poderia dar um caminho pra esses jovens e melhorar eles. E ele tem outros vídeos meus que a galera adora usar esses vídeos pra me atacar, né? Que eu falei que, por exemplo, Mourinho era a melhor escolha que ele. E hoje eu não tenho dúvidas disso. Que se você quiser questionar, o problema é seu. Mas eu não tenho dúvidas do trabalho de Mourinho. E note que eu não tô falando que ele é um dos melhores treinadores do mundo, não. Só tô falando que ele é melhor que Enzo Maresca. Ponto final. E, cara, na época, eu fiz esses vídeos cobrindo as escolhas de mercado que o Chelsea tinha. Então era tipo as escolhas que eles estavam indo atrás. E não as minhas escolhas. As minhas escolhas estão em outros vídeos, né? Eu falei de, por exemplo, Xabi Alonso. Eu falei de Xavi. Eu falei, por exemplo, de Sebastian Ruiz, que era um treinador que tava surgindo na época. Eram opções que eu queria, entendeu? Então muita gente na época confundiu e achou, por exemplo, que eu era inimigo do Chelsea porque eu tava criticando o treinador. Eu tava criticando o treinador porque eu tinha medo dele fazer uma cagada aqui. Dele fazer um trabalho ainda pior que Pochettino. E talvez ao fim dessa temporada seja pior do que o Pochettino fez. E esse é o grande porém, entendeu? Porque tem muita gente que acha que eu tava tentando atacar o time. Não, eu tava tentando defender o meu clube de um treinador possivelmente nocivo ao clube. Então, a escolha de Enzo Maresca, pra quem conhecia o treinador, pra quem tem senso crítico, era uma escolha extremamente questionável. Principalmente porque no mercado tinham outras opções. O Julian Nagelsmann foi ignorado várias vezes, cara, e era uma opção sólida. Outro que eu queria também. Fiz vídeo falando dele. Tem vídeo, inclusive, montando elenco de vários desses treinadores que eu acabei de citar aqui. Inclusive, Xavi, Kompany e Augusto estavam à frente porque eles já tinham mais experiência de trabalho e eles tinham ideias que estavam mais sólidas, mais concretas, tinham menos problemas defensivos, então eu achava opções melhores. E, cara, aí a gente tem a parte muito positiva de Pochettino, né, que a galera não vê. E aqui eu falo dela. Cara, Pochettino, ele pegou a casa extremamente bagunçada. Muito bagunçada. Era um lixo. O Chelsea de Graham Potter era um dos times mais mal treinados de todos os tempos. Graham Potter fez um trabalho porco no Chelsea. Ele foi atrapalhado? Foi, mas não é motivo para o trabalho dele ser tão ruim, né? É que a galera não entende que você pode fazer um trabalho abaixo e não tão ruim. O trabalho dele não é tipo abaixo, é muito ruim, cara. É nível dele ter feito coisa melhor no Brighton, entendeu? Eu quero que vocês entendam esse detalhe. E o elenco era muito melhor que o do Brighton, só que ele não soube balancear as coisas, ele não era o treinador do nível para lidar com um elenco muito grande, e é isso. Aí Pochettino arruma a casa, escolhe os melhores jogadores, treina eles, deixa eles bem fisicamente, inclusive, né? Os jogadores estavam muito bem treinados fisicamente, né? Eles aguentavam correr 120 minutos. É uma das coisas positivas de Pochettino. Isso que eu acabei de falar não é um objeto de questionamento, ok? Ele é um treinador que é muito bom nessa parte, da parte física, né? De deixar o jogador voando fisicamente. Claro que isso acaba acarretando em lesões, né? E tem muito jogador que reclama de ter que treinar muito com o Pochettino, ter que se esforçar demais e acabava ficando cansado pro jogo e acabava lesionando. A galera que tá mais aprofundada entende do que eu tô falando, né? Que ele faz alguns testes ali diferenciados pra parte física do jogador, enfim. E aí nosso querido Pochettino chegou, deu uma identidade pros jogadores, deu confiança, tinha uma boa amizade com o jogador, a relação deles era maravilhosa e ele tava muito bem. Tanto que boa parte do elenco ficou muito chateado quando ele saiu, muito. E os jogadores estavam evoluindo, né? Você viu que o trabalho de Pochettino, ele foi progressivo, ele começa mal, aí depois no meio da temporada vai piorando, aí depois melhora, depois melhora, depois melhora, melhora. No fim da temporada a galera tava voando. Então a gente tinha sinais muito positivos no fim do trabalho dele. Sinais de que talvez só faltasse peças, talvez só faltasse investimento no treinador. Trazer peças pra ajudar o trabalho dele, né? E peças mais velhas, porque a ideia dele se beneficia muito de um jogador que sabe o que fazer em campo, né? O jogador que não precisa de tanta instrução acaba se saindo melhor de quem precisa de instrução e de uma coisa muito bem pensada, uma ideia mais pensada. Tanto que Caicedo tava com muito problema em relação ao treinador. Só que esse desafio que Caicedo ia enfrentar talvez tornasse ele um jogador ainda melhor. E é interessante, porque ele começaria a tomar decisão por ele mesmo. E eu diria que Caicedo melhorou com o Pochettino, ok? Ele melhora, depois até o fim da temporada, ele melhora como jogador tomando decisão por ele mesmo. É o que eu sinto, né? Enfim. E aí, quando você olha, por exemplo, para Enzo Maresca, a gente tem um problema que foi um que eu citei muito. Falta de encaixe com o elenco. Muita gente na época me questionou sobre isso. E eu falo que tem coisas que não são objetos de questionamento. O que eu falei naquela época não é um objeto de opinião de questionamento. Ele não tinha encaixe com o elenco. Tanto que um monte de jogador nessa temporada tá em subrendimento, ou tá rendendo muito mal, ou não encaixa no elenco e tem que sair, né? Como foi o caso de Ben Chilwell, né? E tem muito jogador que tá simplesmente jogando mal, porque, mano, não dá. A ideia simplesmente não encaixa com o jogador. O cara não consegue fazer o que o treinador tá pedindo. Como é o caso, por exemplo, de Christopher Nkunku. Ele não se encaixa como 9 de Enzo Maresca. Ele não consegue. Ele é um cara que quer tocar mais na bola, que quer ter mais liberdade e ficar centralizando o tempo inteiro ali no posicionamento é algo que vai contra a ideia do
próprio jogador. Então a ideia do jogador e a do treinador são reversas, assim como boa parte do elenco. Inclusive, Cole Palmer piorou muito em relação à temporada passada. Vou deixar, inclusive, estatísticas na tela, não é uma questão de opinião também. Ele piora como jogador. Na outra temporada ele foi um protagonista absurdo. Nessa, nem tanto, né? Ele era mais uma peça do elenco ali e ele era a melhor peça, digamos assim, do elenco. Ajudava muito, salvou vários jogos, salvou pontuação, mas não era aquele protagonismo insano que ele tinha com o Pochettino, porque com o Pochettino ele tinha liberdade, cara. Outro detalhe, e aqui é onde mata a questão, cara. Aqui é onde acaba a questão. Pochettino pegou um trabalho bagunçado e sem nenhum investimento. A direção do Chelsea não respeitou ele, não investiu nele, não deu jogadores da característica dele e não deixou ele trabalhar direito. Foi o que a direção fez. A direção entregou nas mãos de Enzo Maresca um trabalho organizado, jogadores bem treinados, um novo elenco, contratou vários jogadores da característica dele, vários, né? Contratou lateral invertido, contratou um bocado de coisa. E ainda assim, ele mantém um trabalho no mesmo nível. Você entendeu que o Chelsea, que foi assumido por Pochettino e Enzo Maresca, são completamente diferentes? Um foi uma casa arrumada com muito investimento. O outro foi uma casa bagunçada, sem investimento nenhum e sem nenhuma confiança da torcida, da direção. A torcida detonava ele o tempo inteiro. Enzo Maresca foi extremamente apoiado, principalmente por causa do início dele. Então, você tá entendendo que tem uma diferença muito grande aqui, que a galera não pega? Era obrigação de Enzo Maresca subir o trabalho e fazer melhor nessa temporada. Ele tinha que fazer melhor, porque o Chelsea contratou melhor nessa temporada. O Chelsea trouxe Sancho, o Chelsea trouxe João Félix, o Chelsea trouxe peças que já estavam prontas. Diferente do caso com o treinador anterior, que tinha que usar Sterling, que tinha que usar Mudryk e disputar entre os dois pra ver quem era pior ali naquela posição. Então, cara, era um inferno, mano. Assim, era um treinador que tinha muita dificuldade de fazer o trabalho dele acontecer. A gente ganhou melhoria em todas as áreas do campo, goleiro e tudo mais. E, cara, ainda assim, a coisa não deu certo, né? Imagino eu que se fosse respeitado o trabalho dele, considerando os resultados que ele tava tendo, era provavelmente um trabalho que estaria saindo melhor hoje. Porque ele ia evoluir o trabalho, ele ia ganhar peças da característica dele. E com certeza eu acho que a gente poderia estar na quarta, terceira posição nessa temporada, com toda certeza. Eu acho que ele tinha tudo pra evoluir e não ir pra trás, né? Apesar de eu continuar achando que a gente não seria muito campeão com o Pochettino, porque, volto a falar, eu não sou muito fã dele, né? Então, acho que agora vocês entenderam do que eu tava falando há tempos atrás, né? Era esse o meu medo. E o meu medo maior é que Enzo Maresca jogasse bem a primeira temporada e a torcida começasse a defender ele sem parar e não questionar o trabalho dele. E aí ele ficar durante 5 anos no cargo e a gente fazer igual o Arsenal, ficar anos sem ganhar nada. E aí, com tantos erros, a gente ia diminuir de nível de time, né? A gente ia começar a ser um time que tá no meio da tabela e não mais um time que tá na parte de cima. Esse era meu real medo. E, por incrível que pareça, talvez o senso crítico da torcida não fez acontecer, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho de quem é melhor. Mas antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Se possível, use a opção de hype. Se você estiver gostando do vídeo, tem aí na aba de comentários se estiver no smartphone. Ajuda bastante o canal. Se você quiser ter um contato maior comigo, me siga em @ddcurvo, tá aí na tela o meu Twitter. Comento futebol em tempo real lá. Bom, agora a grande questão, né? O que é melhor, cara? E aqui a gente entra num ponto que é interessante. Enzo Maresca, por um lado, ele melhorou muito a questão da rodagem de elenco, não tem mais tanta lesão, né? O treino dele é mais de boa, o jogador não tá tendo tanto problema. Até por isso ele não sofreu com crise de lesão como outros treinadores. Ele fez um trabalho que particularmente não é tão horroroso assim. Assim, não é nível Potter, é um trabalho de fato ali. Só que você vê os problemas da inexperiência dele, né? Nos mata-matas, em alguns cenários que ele deveria sair melhor. Você vê o quanto ele tá abaixo de Arteta, o quanto ele tá abaixo de Guardiola, quanto ele sofre com alguns treinadores melhores. E, cara, lembrando, Pochettino não sofreu tanto com isso, né? E aí, cara, a gente tem um cara que enfrentou o Manchester City, fez a partida incrível, o jogo contra o Tottenham foi incrível, eram jogaços, era bom de assistir, era maravilhoso. A gente era um time que desafiava qualquer um, e era desafiado por qualquer um, então o clube menor conseguia ganhar da gente. Só que isso não mudou, a gente continuou perdendo pra clube menor, como rolou com o Ipswich, e a gente se tornou abaixo dos times de Big Six, inclusive o Tottenham e o Manchester estão em crise, e ainda assim a gente não é muito melhor que eles não, cara, a gente tá jogando futebol parecido. E aí, quando você olha pra esses resultados finais, cara, você pode tirar a conclusão de quem é melhor e quem não é, agora que você tá percebendo realmente os problemas que cada um tem. Cara, na minha opinião, nenhum dos dois é melhor, cara, eles são apenas diferentes, né? Uma coisa que eu repeti bastante no Twitter, diferente não é melhor, diferente é apenas diferente. A coisa Maresca é mais organizada, tem mais organização, só que mais organização exige mais trabalho, e com mais trabalho o jogador tem menos liberdade em campo. Com menos liberdade em campo, o jogador que é bom individualmente brilha menos. Então a gente tem essa questão aí pra você perceber, né, que tá acontecendo. E é basicamente isso, cara, essa é a minha conclusão, mano, não tem ninguém melhor não, cara, ambos têm problemas, ambos têm questões, e nenhum dos dois é melhor. Os dois são treinadores que talvez não deveriam ter treinado o Chelsea, só que essa nova direção não liga, né, ela não tá nem aí pra tua opinião, ela vai fazer o que é necessário, e ela queria esse futebol moderno aí, até pra valorizar o jogador, né, porque esse tipo de futebol costuma render bastante ali em questões de gols, né, tanto que a gente fez muito gol e tudo mais, mas a pontuação não é nada demais. Talvez nessa temporada a gente termine pior que a anterior. Bom, cara, e agora você pode se questionar que tipo de treinador o Chelsea deveria ir atrás, ou deveria ter ido atrás, cara. Assim, o Chelsea tinha opções, só que essas opções não iam ser
opções que iam lidar tão bem com a direção, cara. Eles não iam aceitar não ter jogadores, não iam aceitar um monte de coisa. E aí a direção mudar a atitude, né? Não contratar um cara que é submisso a ela. Só que eles preferem o cara que não vai discutir com o ideal do clube. Aí a gente vai só ter treinador ruim, mano. Não tem saída. Ou a direção abre mão, ou a gente vai continuar tendo um treinador ruim. E de preferência, ir atrás de um treinador tá pronto, que tem algo pra fazer e que seja bom em lidar com jovens, em melhorar os jovens, em dar um caminho pro jovem, dar um estilo pro jogador jovem, ok? Esse tipo de cara pode ser muito bom. Pode ser um treinador que às vezes você não espera. Por exemplo, um Ancelotti da vida. Você não espera que ele é um treinador bom com os jovens, mas ele é, cara. Ele disciplina eles bem. Ele foi um cara que, por exemplo, transformou o Vini Júnior. Vini Júnior era um jogador antes dele, depois se tornou outro. Tornou um jogador muito melhor. Assim como muitos outros jovens, cara. Assim, é um treinador que não parece que é bom, mas é muito bom com o jovem também. Aí você pega esse treinador mais velho, mais experiente, com mais disciplinador, que vai dar um caminho, como o Hansi Flick, por exemplo. Você vê o quanto ele evoluiu o elenco do Barcelona e quanto esse tipo de treinador pode ajudar. Ou pega um treinador revolucionário. Um cara que tá com a ideia nova, que é boa e que é revolucionária, pega esse treinador e coloca lá. É outro cara que pode ajudar a gente. Agora, se continuar nessa coisa de contratar um treinador ainda pior que o outro, um mais submisso que o outro à direção, cara, a gente não vai pra lugar nenhum, mano. A gente não vai pra lugar nenhum. Porque o único jeito da gente ganhar com um elenco que não é tão bem montado, que não é tão pensado, é com um bom treinador, que vai extrair mais de menos. Não tem muita saída. Não tem muito segredo, cara. Precisa desse cara, que consegue extrair o impossível, que consegue fazer o impossível, que consegue ganhar com Porto, por exemplo. A referência aí foi forte, né? Enfim, esse vídeo tá chegando no fim. Não vou falar mais muita coisa, mas basicamente essa é a minha análise sobre a situação dos dois treinadores. Não é melhor, apenas diferente. Eu agradeço a todos que colaram até aqui, que assistiram o vídeo até aqui. Eu agradeço a você que ajudou esse vídeo com like, hype ou qualquer coisa do tipo. Muito obrigado por tudo. É isso. Tchau.